Hoje, Jesus nos apresenta 3 parábolas para explicar o reino dos céus. Primeiro, a parábola do joio e do trigo, depois a do grão de mostarda e por fim a do fermento na massa. Escutemos com atenção e aprendamos. Aconteceu assim. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que aprendemos com essa passagem. Estamos entrando em uma semana em que a igreja nos convida a refletir sobre os temas escatológicos. Jesus fala do reino de Deus e do juízo final, mas ele não nos revela essas verdades para nos amedrontar. Ao contrário, deseja preparar o nosso coração para esse grande dia. Embora Jesus explique apenas a parábola do joio e do trigo, percebemos que as 3 parábolas transmitem a mesma mensagem. O primeiro ensinamento está ligado às nossas escolhas diárias. Que tipo de sementes estamos permitindo que sejam plantadas em nosso coração? Assim como o trigo e o joio cresceram juntos, também as sementes que acolhemos produzirão frutos, frutos bons ou frutos maus. O segundo ensinamento já não depende de nós, mas do tempo de Deus. Haverá o dia da colheita, quando o joio será separado do trigo. Por isso precisamos examinar constantemente que frutos estamos produzindo neste mundo, para não sermos surpreendidos no dia do juízo. Nas outras 2 parábolas, Jesus fala do grão de mostarda e do fermento.
A semente de mostarda é pequena e, aos olhos humanos, parece insignificante. No entanto, quando germina, torna-se uma grande árvore. Da mesma forma, um pequeno punhado de fermento, misturado à farinha, transforma toda a massa. Com esses exemplos, Jesus nos ensina que jamais devemos desprezar os pequenos passos que damos para nos aproximarmos de Deus. O importante é a começar. A graça de Deus faz crescer aquilo que parecia pequeno e transforma profundamente o nosso coração. Da mesma maneira, o mal também costuma começar pequeno. O reino das trevas manifestado na tristeza, na depressão, nas drogas, no álcool e em tantos outros males, pode entrar silenciosamente em nossa vida, como o joio no meio do trigo, como uma pequena gota de veneno que contamina toda a alma, como algo aparentemente insignificante, mas que, se alimentado, cresce e rouba a paz e a felicidade. O Evangelho de hoje é um forte convite para examinarmos o nosso coração. Que tipo de semente estamos permitindo que sejam lançadas dentro de nós? O nosso coração é um terreno extremamente fértil. Tanto a boa semente quanto a má semente crescerão. Por isso precisamos escolher, todos os dias, aquilo que alimenta a nossa fé, fortalece a nossa esperança e nos conduz ao reino de Deus. Você ouvir Rádio Palavra de Deus em Canção.